Dizem todos, e os poetas juram e tresjuram, que o verdadeiro amor é o primeiro. Temos estudado a matéria e acreditamos hoje que não há que fiar em poetas. O último é que é o verdadeiro, porque é o único que não muda. Eu li Memórias de um Sargento de Milícias. O livro Memórias de um Sargento de Milícias foi escrito pelo Manuel Antônio de Almeida e publicado no Rio de Janeiro em 1854. Ele conta a história do Leonardo. O Leonardo ele é filho de pais portugueses e vive no Rio de Janeiro do comecinho do século XIX. O livro ele vai retratar vários episódios da vida do Leonardo, desde a sua infância até a idade adulta. E durante todo esse tempo, a personalidade do Leonardo se mantém exatamente a mesma. Ele é um típico malandro, sempre dando um jeitinho, sempre contando com a sua esperteza e com a sorte para se dar bem. Uma primeira curiosidade sobre o Memórias de um Sargento de Milícias é que ele foi publicado originalmente como um romance de folhetim. Ou seja, os capítulos eles iam sendo publicados semanalmente em um jornal carioca. Isso aconteceu entre os anos de 1852 e 1853. Foi somente no ano seguinte que esses capítulos foram reunidos e a história saiu em um livro, creditada a um brasileiro. O nome do Manuel Antônio de Almeida só iria aparecer na capa do livro na terceira edição do romance, publicada póstumamente. Esse foi o único livro escrito e publicado durante a vida do Manuel Antônio de Almeida. E o que torna ele tão especial, tão importante na história da literatura nacional, é que ele é um livro muito excêntrico. Ele é diferente de tudo o que já havia sido publicado no Brasil até então. O Manuel Antônio de Almeida ele viveu na época do romantismo, em que despontaram autores como o próprio José de Alencar. O Memórias de um Sargento de Milícias pertence a essa escola literária, mas ele possui várias características que o tornam original, que o distanciam um pouco do romantismo. Em primeiro lugar, o Manuel Antônio de Almeida ele decide retratar no seu romance as classes mais populares da cidade do Rio de Janeiro. Isso, por si só, já é uma quebra de paradigma muito grande, porque os autores românticos, de um modo geral, preferiam retratar a aristocracia carioca, a classe rica, dominante. E essa opção do autor não vai se refletir apenas nos personagens que a gente encontra nesse livro, o barbeiro, a comadre, o meirinho, mas também na linguagem do romance. O Memórias de um Sargento de Milícias possui uma linguagem acessível, muito menos rebuscada do que dos livros da época. Em segundo lugar, o protagonista desse livro ele é um anti-herói. O Leonardo ele é um dos primeiros malandros da literatura brasileira, uma figura que até hoje faz parte do nosso imaginário popular. Na época do romantismo, os protagonistas eram mais idealizados, eram figuras muito nobres. É só a gente lembrar do Peri, do livro Guarani, que apesar de ser um índio, tinha a educação de um perfeito cavalheiro europeu. Finalmente, o Manuel Antônio de Almeida ele cria para esse livro um narrador muito irônico, muito sarcástico, que através de digressões, de conversas com o leitor, vai puxar a narrativa o tempo todo para o humor. E esse riso, essa graça, brota de situações bastante amorais, ou pelo menos moralmente questionáveis. Os personagens desse livro eles nunca são totalmente bons ou totalmente maus. Diferente também dos livros românticos, que são muito mais conservadores, maniqueístas no seu enredo. Apesar de eu reconhecer a importância, a originalidade desse livro, essa não foi uma das minhas leituras favoritas do ano. Principalmente porque eu achei as personagens desse livro muito planas, elas não mudam, não evoluem ao longo da história. Eu entendo que isso foi proposital. O Manuel Antônio de Almeida está justamente brincando com esses estereótipos, traçando um painel da sociedade carioca da época do Dom João VI. O Memórias de um Sargento de Milícias é, acima de tudo, um romance de costumes. Mas eu tenho um pouquinho de birra com personagens muito estáticos. De novo, isso não é um erro do autor ou qualquer coisa do tipo. É só uma questão de gosto pessoal.
Então, eu recomendo a leitura desse livro. Eu acho que Memórias de um Sargento de Milícias é um livro muito à frente do seu tempo, um dos precursores do realismo. E ele vai influenciar várias obras, vários personagens da literatura nacional. Dentre eles, o nosso querido herói, sem nenhum caráter, o Macunaíma, primo irmão do Leonardo, tão malandro quanto ele, embora um pouquinho mais azarado. Abraços e até a próxima!